Haas e Vcarb são as próximas duas equipes que vamos analisar os duelos, o head-to-head, e vamos falar sobre isso agora. Natal na Paddock BR chegou, você tem a promoção, com compras acima de R$300 você ganha uma camiseta grátis, basta colocar todos os produtos no carrinho, inclusive a camiseta a mais, bota o cupom Presente Natal, tudo junto, Presente Natal, e você vai ter o desconto e frete grátis. Se você for fazer compras abaixo de 300, coloca o cupom Ressaca Motor, que você vai ter também um desconto e frete grátis. É 100% algodão, não encolhe, excelentes produtos na Paddock BR. E tem também as promoções da Instant Gaming de Natal, um jogo novo sendo revelado todos os dias até o Natal, sem contar as outras promoções que tem inclusive o F1 Manager. Então dá uma olhada aí na descrição nos links para você não perder. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje mais cedo fizemos um vídeo já falando de Sauber e também Williams, e agora vamos falar de Haas e Vcarb. E eu quero começar aqui com a Vcarb, vamos começar com o comparativo Yuki Tsunoda contra Liam Lawson, que chegou depois na temporada. Em termos de voltas completadas, é claro que vai ter uma diferença brutal entre os dois, pelo simples fato que o Lawson chegou bem depois. Você vai ter também uma diferença legal aqui, que aí sim já é um comparativo mais interessante. O Tsunoda teve uma média de qualificação 11º e o Lawson 13º. E a média de chegada nas corridas foi a mesma coisa, 11º para o Tsunoda e 13º para o Liam Lawson. Pontos máximos possíveis, né? Yuki Tsunoda fez 30 de 624, o Lawson 4 de 156. Esse é o aproveitamento dos pilotos da Vcarb. Aqui nós temos embaixo, no comparativo em Grande Prêmio, o Tsunoda ganhou 4-2 em cima do Lawson, então ponto positivo para o Tsunoda, que bateu mais um companheiro de equipe. Em sprints ficou 2-1 para o Lawson, então nas sprints Tsunoda perdendo, e isso aqui é importante para a gente ver quem está melhor no comparativo geral para essa vaga na Red Bull. O interessante aqui é essa diferença bem pequena entre os dois, só que com vantagem para o Yuki Tsunoda. Só que eu não estou entendendo se isso aqui são 2 centésimos ou décimos. Quando são décimos, geralmente colocam o terceiro número depois do ponto ou da vírgula. Então, nesse caso, eu vou assumir que são centésimos. 2 centésimos é muito pouca coisa, os dois basicamente tiveram a mesma performance, o que é bem legal. E você vê aqui que o Lawson foi marcando seus pontinhos, né? Ele foi marcando pontinhos, então nas primeiras corridas dele, ele foi marcando o que é muito bom, consistência. Mostra que o cara estava na disputa. E o Tsunoda também, depois de um tempo, começou a marcar novamente, marcou pontos consistentemente ao longo da... Quer dizer, consistentemente mais ou menos, né? Você vê que teve um bom período aqui que ele não marcou pontos. Mas ele foi ali no início da temporada marcando alguns pontinhos, depois no final marcou também. Então é um comparativo difícil de fazer, porque eu acredito que os dois, na verdade, andam muito próximos. São muito equivalentes, Tsunoda e Liam Lawson num primeiro momento. O Lawson desponta como favorito a vaga na Red Bull, mas o Tsunoda não fez feio não. Eu acho que o Tsunoda tem razão em achar ruim de não ter subido. E eu reforço isso porque no comparativo com o Daniel Ricciardo você tem o seguinte: voltas completadas, o Ricciardo também teve, né, ali 1083 de possíveis, então ele teve menos voltas totais. Média no grid, Tsunoda ganha de novo, 11º contra 13º, e média em posição final de corrida, Tsunoda ganha mais uma vez, 11º contra 12º. Em pontos máximos, 30 de 600 e 12 de 400. E aqui embaixo você vê que o Tsunoda e o Ricciardo ficaram empatados em 9-9 nos grandes prêmios e o Ricciardo levou a melhor nas sprints. Então você olha assim e você fala, cara, o Tsunoda perdeu para o Ricciardo. A diferença de performance foi aqui 3 centésimos para o Tsunoda. Tá vendo aqui que dessa vez tem o terceiro número? 3 centésimos para o Tsunoda. Tsunoda foi levemente mais rápido do que o Daniel Ricciardo. Um comparativo bem interessante para ver como ficou parelho também. O Tsunoda, se você considerar sprint, ele perdeu, mas é como se o Liam Lawson tivesse sido, entre aspas, mais fácil do que o Daniel Ricciardo na competição com o Tsunoda. Aí fica aquela pergunta, a Red Bull fez certo em tirar o Ricciardo? Porque os fãs argumentam isso, né? Argumentam que o Ricciardo não estava andando tão mal assim para justificar uma saída. A gente vai ter que esperar para ver se o Lawson vai mesmo para a Red Bull e se ele vai apresentar performance. Mas o que você viu dessas duplas da Vcarb aí, diz na descrição.
Vamos agora falar de Haas. Temos Nico Hülkenberg contra Kevin Magnussen, que eu esperava que fosse ser um pouco mais equilibrado. Você vê a pontuação, na verdade, você vê as voltas completadas. Olha que interessante, o Magnussen perdeu 2 corridas e mesmo assim teve mais voltas completadas do que o Nico Hülkenberg. Isso depõe muito contra o Nico Hülkenberg. Posição média de classificação, 11º contra 14º. Hülkenberg melhor que o Magnussen. E também posição de chegada de corrida, o Hülkenberg ganha uma média de 10º lugar contra 13º do Kevin Magnussen. Na pontuação, 41 contra 16, lembrando que o Magnussen teve menos pontos em jogo. Só que a diferença está aqui, ó. Chegada nos grandes prêmios, 17-5, o que é muita coisa, uma diferença grande. Nas sprints, o Magnussen ganha 3-2 em cima do Hülkenberg. A diferença foi de 1 décimo, quase 1 décimo e meio, em favor do Hülkenberg na média de classificação. Então o Hülkenberg se impôs frente ao Kevin Magnussen, o que dá um fôlego para a carreira do Hülkenberg, para ele estar chegando na Audi com uma certa pompa, não pompa de craque, gênio, não é isso, mas de um piloto que ainda é seguro para você apostar mesmo tendo uma idade avançada. E o Magnussen claramente abaixo daquilo que se esperava, então ele sai da categoria de forma, vamos dizer, justa. Até a pontuação nos mesmos grandes prêmios, ó, você vê, 41-16. É algo que deve ser considerado. Agora, no comparativo Hülkenberg-Behrmann, nós temos o seguinte, indo aqui para baixo, né, que é um comparativo mais justo da gente ver, ficou 2-0 para o Behrmann. Isso mesmo que você ouviu, nos 2 grandes prêmios o Behrmann ficou à frente do Nico Hülkenberg. E na sprint, 1-0 para o Oliver Behrmann. Só que olha que curioso, por mais que o Behrmann tenha ficado à frente, o ritmo puro do Hülkenberg foi 6 décimos mais rápido do que o do Behrmann. Isso é muita coisa, a gente está falando de uma diferença brutal. Claro, pode até ser que o Behrmann não tenha feito grandes classificações. Você vê que a média de classificação do Hülkenberg é melhor que a do Behrmann, 11 contra 12, e a média de chegada do Behrmann é melhor. Então o Behrmann é um piloto que se mostrou contra o Hülkenberg pior em classificação e melhor em corrida, né? Em tá ali aproveitando as oportunidades da corrida. Nessa brincadeira eu diria que isso fala muito bem do Behrmann, isso é muito bom para ele, vai ser titular da Haas ano que vem e chega com moral, tendo batido o companheiro que era o melhor da equipe, que era o Nico Hülkenberg. Inclusive em pontuação ficou 1-0, pontos no mesmo GP, né? 1-0 em cima do Nico Hülkenberg. Nós temos um Oliver Behrmann melhor e credenciando a entrada dele na Haas, então ele com certeza chega com muita moral para a equipe no ano de 2025. É claro que eu quero saber se você vê dessa forma também, se você acha que os números condizem com a realidade, que os números condizem com aquilo que você viu das corridas. Diz aí para mim, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e traremos no próximo vídeo mais 2 equipes para a gente estar olhando o comparativo entre os pilotos. Um grande abraço, valeu e falou!